Então, minha gente, hoje é o nosso segundo encontro do Café com Leitura. Estamos lendo aí o livro Mais Esperto do que o Diabo. Esse livro, na verdade, ele traz uma reflexão sobre como a nossa mente influencia os nossos resultados, né? Como é a segunda aula, na última aula a gente falou um pouquinho sobre a história do porquê que o autor, que é o Napoleão Hill, criou o livro, né? Escreveu o livro. Ele tinha algumas questões na vida dele que travaram, né? Então assista lá a primeira aula. Boa noite, bom dia, dona Maria Inês. Bom dia, Milita, bom dia o pessoal que está vindo, que está entrando agora. Na primeira aula nós lemos a história, né, do autor, do porquê que ele criou o livro. E basicamente ele passou por um momento desafiante na vida dele. Ele já era uma pessoa de sucesso, ele já dava aula de autoconhecimento e aí por diante, né? E chegou um momento em que ele teve uma grande dificuldade na vida dele, onde o medo tomou conta da vida dele. E a partir do momento que ele teve medo e dúvidas, a vida dele travou. E ele foi para um abismo mesmo na vida dele, ficou sem dinheiro, ficou realmente depressivo. E chegou um momento em que ele ouviu uma voz, e essa voz é a voz da fé, segundo o que ele fala no vídeo, né? No livro. E quando ele começou a seguir essa voz da fé inabalável, de que as coisas boas poderiam acontecer com ele, de que ele poderia sair daquele estado que ele estava, a vida dele voltou a fluir. Então, basicamente, na primeira aula nós falamos o quê? Que existem duas mentes que controlam a nossa vida. A mente do medo e da dúvida, né, que é a mesma coisa, do medo que leva a dúvida, que leva a angústia, que leva a ansiedade, ou a mente da fé inabalável. E aí no dia a dia, o que você está usando? Qual mente você está utilizando mais? A da fé inabalável, que as melhores coisas da vida são para você? Ou a do medo? A do medo de que as coisas não vão acontecer, a do medo em que as coisas são difíceis. Só um pouquinho, a gente está coçando o nariz aqui. Ok? Então é isso que a gente falou na última aula e hoje a gente continua então com a nossa aula aí do Café com Leitura. E aí ele fala que essa mente do medo é aquilo que ele chama de diabo no livro, tá bom? Por isso que é mais esperto que o diabo. Ou seja, seria mais esperto do que o nosso medo. Então, continuando aqui o nosso livro, lembrando que o Café com Leitura é um quadro que ele acontece toda segunda e sexta-feira, tá? Às 7 horas da manhã. Depois fica gravado para vocês assistirem durante algumas horas, tá? E tá muito ruim, dona Maria Inês. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a live e vou gravar ela. Qualquer coisa depois eu coloco a gravação para vocês no YouTube, tá bom? Eu vou gravar no meu computador mesmo, tá? Então, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um dia aí de Café com Leitura. Já dei os recados paroquiais para quem estava no YouTube. Qualquer coisa, pessoal, vai pro Instagram, tá bom? O Instagram tá funcionando certinho. Já dei aí os recados paroquiais. Vamos iniciar, então, a leitura da segunda aula, tá bom? Então, na primeira aula, como eu falei, ele fala sobre as duas mentes que dominam a nossa vida, que seria a mente do medo e a mente da fé inabalável, né? E aí ele começa a fazer essa entrevista com o que ele chama de diabo no livro. Que na verdade é como a mente controla a gente através do medo. Tá? E ele faz uma pequena introdução com a entrevista aqui, dizendo que não importa quem é o diabo, não importa se é ficção, se é real, se aquilo que ele fala é real ou não, mas que o objetivo do livro é trazer uma reflexão sobre como a gente olha para a vida, sobre como a gente conduz os nossos pensamentos, sobre como os nossos pensamentos e sentimentos influenciam no nosso sucesso ou não, tá? E aqui começa a entrevista, tá? Aí eu vou ler a entrevista e vou comentando com vocês. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim lhe trazer, ou melhor, vim lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você forneça respostas diretas e verdadeiras. Está pronto para a entrevista, senhor Diabo? Lembrando aqui que o senhor Diabo é o medo na nossa mente, beleza? Sim, estou pronto, mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito durante essa entrevista. Você se dirigirá a mim somente como Vossa Majestade ou Sua Majestade. Boa noite, Rita, boa noite, Rafaela, Karina, sejam bem-vindas. Com qual direito você exige tal respeito? Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para dar um título de realeza? Quem assistiu, gente, o curso... Deixa eu pensar qual curso que é.
Quem assistiu o curso Arquitetura da Felicidade, lá a gente mostrou um gráfico para vocês, né? E para quem está assistindo também o Elan Class, a gente mostra um gráfico das escalas das emoções, né? E a gente fala que 98% das pessoas estão com emoções abaixo de 200 Hz, que seria medo, angústia, raiva, vitimismo, ansiedade e aí por diante, né? E sim, o mundo é como é, e a maioria das pessoas são pobres, a maioria das pessoas tem dificuldade no relacionamento, tem dificuldade financeira, tem dificuldade que tem justamente porque vibram nessa frequência, tá? Então por isso que ele fala que ele controla 98% do mundo, porque ele controla as pessoas através do medo, tudo bem? Eu saí porque está repetindo várias vozes ao mesmo tempo. Pode entrar, dona Marinês, Ah, gente, agora entendi o que está acontecendo aqui. Só um pouquinho. Som. Vamos cortar aqui. Isso. Hoje tá desafiante, hein, gente? Ok. Acho que agora ele deve ter dado certo aqui no YouTube. Depois eu coloco a gravação no YouTube para vocês, tá? Então é justamente isso, tá? Você tem prova do que está afirmando? Sim, tenho prova em abundância. No que consistem essas provas? Consiste em muitas coisas. Se você quer as respostas, você se dirigirá a mim como Vossa Majestade, ou Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda o meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção de que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Ok, essa é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece contando onde você mora e descreva a sua aparência física. Minha aparência física? Bem, meu senhor humano, eu não sou nem um pouco físico. O corpo físico me colocaria em uma desvantagem séria e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, carregam ao longo da vida. Eu consisto em energia negativa, que eu acabei de falar para vocês. Tudo que está abaixo de 200 Hz trava a sua vida. Tá? Então, quando tenho medo, quando tenho dúvida, quando tenho angústia, e o que faz eu vibrar a menos de 200 Hz? A minha configuração mental. E aonde que é configurada a minha configuração mental? Desde a minha gestação, aquilo que eu vejo, ouço e sinto vai se somando. Eu vivo em ambientes, eu vejo comportamentos. Esses comportamentos das pessoas se tornam os meus conhecimentos. Esses conhecimentos se tornam as minhas crenças, um conjunto de conhecimentos se tornam minhas crenças. E a partir dessas crenças eu vivo a vida. Então a energia negativa, ela tem a ver com as emoções que eu vivo quando eu vejo o que eu vejo. A emoção que eu vivo quando eu vejo uma discussão na internet, a emoção que eu vivo quando eu vejo algo sobre política, a emoção que eu vivo quando eu vejo meu marido e minha esposa, quando eu vejo meu salário, certo? Mas tudo isso tem a ver com como está configurada a minha mente. E se a minha configuração mental é ferrada, eu vou ter frequência baixa. E sempre quando eu tiver frequência baixa, eu vou me conectar naquilo que a gente chama de pensamentosfera, a tudo que está na frequência baixa. E como 98% da população mundial vive numa frequência baixa, olha que interessante, né? É muito difícil quem vibra na ansiedade, quem vibra no medo, quem vibra na escassez, conseguir vislumbrar a riqueza, conseguir vislumbrar o casamento feliz, conseguir vislumbrar lá em cima algo bom, tá? Por quê? Porque tem uma configuração mental que leva a energias negativas, onde o universo todo, eu já expliquei isso em outras aulas aqui, né? O universo todo tem a ver com energia, frequência e vibração, e você vai se conectar com mais disso. E como 98% das pessoas estão conectadas a isso, elas acabam não enxergando uma vida melhor. Qual que é a solução? Se abrir para um novo conhecimento, aprender a dominar a mente. Porque a sua vida, especialmente aprender a dominar suas emoções, porque a sua vida é resultado direto de como são as suas emoções. E as suas emoções dependem diretamente de como é a sua configuração mental. E como que muda a configuração mental? Através de conhecimento. Eu consisto em energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria. E cada unidade de energia, em cada unidade de energia mental e física.
Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que eu sou a porção negativa do átomo. Ah, entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos. Não é isso? Verdade, você está absolutamente certo. Bem, como você ocupa a sua metade da energia da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade, ela é ocupada pela minha oposição. Quem que é a oposição do diabo, né? Oposição, o que você quer dizer? A oposição vocês chamam de Deus, tá? Deus, ou a fé inabalável. Quando nós confiamos em Deus, nós temos uma fé inabalável de que as coisas boas vão acontecer com a nossa vida. Bom dia, Jeffert, bom dia, Claudenice, Rosane, bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Então a oposição é isso, mas por que poucas pessoas têm sucesso na vida? Porque poucas pessoas acreditam, têm uma fé inabalável nessa força criativa que aqui nessa existência a gente chama de Deus. A maioria das pessoas estão mais ligadas ao medo, à angústia, à dúvida, à divisão. Basta olhar o cenário político. O cenário político ele é todo feito para que haja uma divisão e para que haja medo do futuro. E quando nós estamos com medo do futuro, na escala de David Walker, nós estamos numa frequência baixa, e sempre quando estamos numa frequência baixa, a gente se conecta com a frequência que está 98% das pessoas no mundo. E conectado com essa parte da pensamento da esfera, a vida trava. Tá? Você é em Portugal, né, Rosana? É isso? Então, Portugal assistindo a gente, eu acho que é Portugal. Então você divide o universo com Deus. É isso que você está me dizendo? Não é o que eu estou te dizendo. Isso é um fato. Antes do final dessa entrevista, você entenderá por que minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras. Ou não poderia haver um mundo como você conhece. Muito menos criaturas humanas como você conhece. Eu não sou nem de perto a besta com um garfo e o rabo pontudo. Então é isso, gente, tá? Às vezes a gente pensa que o diabo o diabinho que vai levar a gente para o inferno, que vai levar a gente para o mármore do inferno. Isso é uma crença religiosa, não sei se existe ou não existe, mas não é esse diabo que ele está falando no curso. Não é esse diabo que ele está falando no livro, tá? Não esse diabo é aquela voz, isso sim, tá? Tem o anjinho e a voz do mal conversando com você o tempo todo. Mas ambos moram dentro da sua mente. E qual predomina na sua vida? Aquele que você alimenta mais. O que você tem alimentado mais? A voz que fala, tenha medo, tenha raiva, tenha vingança, se sinta vítima, fique ansioso, ou a voz que fala, continue, siga sua vida, continue no seu propósito, eu vou te ajudar, confie que eu vou te ajudar a chegar onde você quer, tá? Então, as duas estão na nossa mente. Eu sempre falo, né? O monstro que os meus pacientes alimentam, ou melhor, o monstro que existe debaixo da cama dos meus pacientes, que é a história, né, a narrativa negativa que eles me contam, eles que alimentam. Quando você para de alimentar, para de acontecer. Então, qual das duas mentes você está controlando, está alimentando mais no seu dia a dia? Tá? As que te levam à vida boa, as que te levam àquilo que você quer, ou aquelas que travam o seu pensamento e travam os seus resultados? Mas você controla a mente de 98%, de 98% em cada 100%. Você mesmo disse. Quem causa toda essa miséria desses 98% controlado pelo diabo, se não é você? Eu não disse em momento algum que eu não sou a causa de toda a miséria no mundo. Por outro lado, nem me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De outra maneira, de que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla pelo pensamento positivo. E eu controlo pelo pensamento negativo. Mas quando estamos numa frequência baixa, gente, é muito interessante, tá? Porque quando o paciente vem com uma sessão de microfisioterapia comigo, né? As técnicas energéticas que eu uso é microfisioterapia, reiki e sintonia quântica. Basicamente são essas técnicas que eu uso. Porque às vezes o paciente está numa frequência tão baixa que quando eu falo para ele, olha, casamento feliz existe. O dinheiro pode voltar a fluir na sua vida. O seu pai não é tão ruim assim, ou melhor, você tem chance de ter uma boa relação com o seu pai. Ele não vislumbra, ele não acredita. Então, primeiro precisa levar a frequência vibracional dele, para pelo menos a neutralidade, isso a gente faz através de técnicas energéticas, para depois começar a dar conteúdo para ele. Aí o problema é que alguns pacientes, quando a gente eleva a frequência através da micro e de técnicas energéticas que eu uso, né,
ele se sente bem, ele acha que ele não precisa mais vir. Daí ele vai para casa, ele está com a mesma configuração mental, né? Ele vai para casa, ele vive os mesmos problemas, e aí a mente dele coloca ele numa frequência baixa de novo. E porque ele numa frequência baixa de novo, ele volta a ter problema. Aí dá a sensação de que talvez a sessão não deu certo, né? Mas a sessão sempre dá certo. Como estar consciente dos meus pensamentos? Pois às vezes percebemos os pensamentos ruins. Toda vez que você percebe o pensamento ruim, você vai cancelar ele. Está cancelado, cancelado, cancelado. E coloca uma coisa boa em cima. Uma sugestão que eu faço para você é o seguinte: no final do dia, se pergunte: o meu dia foi bom? Se foi, ok, tá? Se não foi bom, você mentaliza como você deveria ter agido naquele momento. Se você já tem recursos, você coloca os recursos que você tem. Se você não tem, você busca os recursos para aprender a lidar com qualquer emoção, tá? Mas a sua emoção é a qualidade dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, a qualidade tem a ver com como está configurada a sua mente. E a sua mente se reconfigura com novos conhecimentos. Como, por exemplo, assistindo esse livro, assistindo a leitura desse livro, tá? Porque quando você assiste a leitura desse livro, você começa a ter consciência de que são esses pensamentos que estão te levando para um lugar que você não quer. Aí no final do dia, você pode perguntar: o que eu aprendi com o João que se eu mudar, vai melhorar meu dia? Aprendi que eu tenho que orar e vigiar, né? Então você ora para que as coisas sejam boas, mas você vigia para você mesmo se colocar em coisas ruins. Então no final do dia, faça uma vigília no seu dia. Se pergunte: como foi meu dia? Se foi bom, ok. Se não foi bom, aquele momento que não foi bom, o que eu poderia ter feito diferente? Assim você começa a treinar a sua mente para que você não erre de novo. Porque é um treinamento mesmo. Inclusive, quem faz treinamento comigo, eu deixo bem claro. Treinamento, quem compra o meu curso online, quem faz sessão comigo. Olha, a gente vai elevar sua frequência vibracional através das técnicas de energia aqui na sessão. Você vai se sentir bem. E aí você assiste um conteúdo de inteligência emocional que eu quero que você assista. Tem gente que não assiste porque se sentiu bem. E beleza, daí eu ofereço ajuda. Se a pessoa não quer se aprofundar, é uma questão dela. Mas quem fica e quem se interessa nessa parte de inteligência emocional comigo, eu falo, e não é assistir só uma vez, é assistir, praticar, vai cair, vai andar, é como andar de bicicleta, vai cair, vai levantar, vai cair, levantar, até que se torne automático. Tanto é que quem faz um curso comigo ganha 1 ano de acesso ao curso. E inclusive pode assistir as turmas recorrentes depois que vem. Por quê? Porque eu sei que a primeira vez que ouve o conteúdo, você só tem uma consciência, uma percepção consciente. E aí lá na vida você vai testar isso, você vai cair. E aí para isso que você volta para a aula, para assistir de novo e perceber onde você errou. Tá? Aí tem gente que prefere um treinamento, um curso que resolve a sua vida no final de semana. Existe isso? Eu não acredito, né? Mas enfim, tem gente que acredita, beleza. E aí vai lá, sai muito potente. E, enfim, tá? Mas eu não engano o paciente, não é tão fácil, tá? Na teoria é muito fácil. Você precisa estar estudando em contato com esse tipo de conteúdo o tempo todo para que você perceba, para que você de fato integre isso e se torne isso. Aí a sua vida começa a fluir. Tudo bem? Então é isso mesmo. Quando tiver consciência, cancela, pensa uma coisa boa, no final do dia se pergunta como foi o seu dia e aí corrige mentalmente aquilo que deveria ter sido diferente. Ok? De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? Através do lado negativo, ok. Como você assume o controle da mente dessas pessoas? Isso é fácil. Eu simplesmente entro na mente das pessoas e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Planto sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar o espaço da mente. A mente consciente, gente, é só de 5 a 10% daquilo que a gente está passando. Então, quando eu estou conversando com vocês, quando vocês estão entendendo, é só 5% da mente de vocês que está absorvendo isso. Vamos supor que, por exemplo, vocês estão assistindo a novela. Aí tem muito a ver com como vocês ocupam a mente de vocês, né? E lá na novela tem um abuso. E vocês não lembram inconscientemente que vocês foram abusados na infância. Mas na novela passa um abuso e a sua mente consciente não lembra disso, mas a sua mente inconsciente começa a acessar memórias, medos, angústias que tem a ver com aquele abuso. E de uma forma inconsciente, do nada o pensamento negativo começa a aparecer. Por quê? Porque você está buscando coisas negativas. Música, gente do céu, as músicas vocês ouvem, cuidado com a letra das músicas que vocês ouvem.
Tá? Eu, quando vou na casa de alguém, eu nunca peço mudar a música, mas aqui em casa, não toca música que fala senta, 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 enfia a cruz lá não sei aonde, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Sim, o corpo é seu, você faz o que você quer, porém, às vezes você faz coisas que fazem com que você se conecte a faixas vibracionais ruins. E aí você acha que o abuso foi um acaso do destino, você acha que a falta de dinheiro foi um acaso do destino. Sendo que, às vezes, você se colocou numa posição mental em que, como o livro diz aqui, você foi dominado pelo diabo, tá? Que fique bem claro, a gente está tendo uma conversa com o diabo, tá, gente? Deus me livre e guarde, ter com um chifrudo lá de verdade, tá? Nem sei se ele existe, mas enfim. Aqui a gente está falando da parte da mente nossa que nos controla pelo medo, certo? E aí você começa a ter essa conversa com a sua mente, e aí, gente, pensamento ruim gera... quando eu falo sobre, quando eu explico isso no Alan Class ou no Alan Connect, eu explico para vocês, né? Que pensamento se retroalimenta de pensamento. Então, se o pensamento é ruim, ele vai se retroalimentar, e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar. E aí, o que está sinalizando para o universo? Coisas ruins. O que você vai atrair? Coisas ruins. Imagina, obrigado eu, Rosana. Deixa eu ver se o pessoal do YouTube voltou aqui, mas eu acho que não. Enfim, o YouTube, gente, eu estou gravando no meu computador, depois eu coloco a gravação no YouTube, tá? Porque realmente deu problema no YouTube hoje. Ao mesmo passo que se eu começar a pensar coisas boas, tá? Eu vou levar a minha frequência vibracional e vou atrair coisas boas. Chegar na frequência boa é um tanto desafiante, porque a nossa mente é configurada para ter medo, a nossa mente é configurada para ter dúvida se a gente vai conseguir, a nossa mente é configurada para se sentir vítima, a nossa mente é configurada para querer se vingar, certo? Então é muito mais fácil me conectar com frequências ruins do que boas. E aí como é que faz para eu acessar as boas? Mudança de mindset, mudança de configuração mental. E aí você precisa buscar recursos para isso, um livro, um curso, aí por diante. Tá? Você deve ter muitos truques e ferramentas das quais você ganha o controle e o acesso da mente humana. Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Instrumentos que eu uso também são inteligentes. Vá em frente, me descreva seus truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos mais astutos é o controle da mente humana pelo medo. Já expliquei isso, né? Planto medo na mente das pessoas e conforme as sementes germinam e crescem, através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que eles ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica. Só que aí, gente, né, quando a gente fala medo da crítica, quem tem medo da crítica porque em algum momento foi criticado e não soube gerenciar isso. Imagina se eu vivo a minha verdade pessoal, se eu sei quem eu sou, e se eu vou para o mundo e faço aquilo que eu sei que é certo, com a fé inabalável de que aquilo vai me levar para onde eu quero, e não me importo com o mundo externo, ou seja, com o que os outros pensam, o medo da crítica não vai me pegar. É qualquer medo, tá, gente? Eu coloco os 6 principais aqui, mas é qualquer medo. Medo da doença na família, que é o próximo medo que ela vai falar aqui. Medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Agora, não importa qual medo é. Qualquer medo é frequência abaixo de 200 Hz. Eu não lembro qual é a frequência do medo, se não me engano é 100 Hz. Que é baixíssimo, perto de 1000. Tá? Por isso vocês sempre me ouvem falando nas lives, sempre me ouvem falando nos stories, sucesso interno vem antes do sucesso externo. Agora imagine uma pessoa, um médico, um administrador, um político, né? Alguém com cargo de liderança, indo para a liderança com medo de crítica. A hora que fica com medo, ele baixa a frequência vibracional e tudo que tem na faixa do medo, que é angústia, que é dúvida, que é vitimismo, que é coisa baixa, ele vai começar a atrair para a vida dele. E a vida dele vai travar. E aí, tecnicamente, ele tem muito conhecimento, ele saberia conduzir aquilo, mas a frequência que ele está, a dominância pelo medo que ele vive, faz com que a vida dele pare. Eu não tenho medo de ficar doente, mas de alguém da minha família ficar doente. É medo, entende? É a mesma coisa, tá? Então, quando esse medo aparecer, você cancela,
E lembre-se que você tem uma condição financeira para tratar sua família. Lembre-se que na verdade toda a sua família está saudável. Mas esse medo vem de uma configuração mental. Vem de alguém que ficou doente, vem de alguém que vocês não conseguiram salvar, vem de alguém que vocês não concordaram com a morte. Né? Então, medo da crítica, medo da perda de saúde. Aí, medo da perda de saúde. A gente está gravando umas aulas de quarta-feira à noite, às 7h30 da noite, tá, gente? Chamado Conflitos e Doenças, entenda os sinais do seu corpo. E aí tem um monte de conteúdo, né, para vocês entenderem os sinais do corpo de vocês e não ter medo da doença. Porque a doença, na maioria das vezes, nada mais é do que um programa arcaico de sobrevivência. Vocês vão entender lá, já estão entendendo que inclusive a doença tem a ver com a mente. Não é que o câncer não existe, é que o câncer é uma reação a algo que a mente não conseguiu resolver. Não é que o problema de tireoide não existe, é que o problema de tireoide é uma reação da qual a mente não conseguiu resolver algo. Então, quando você começa a entender o poder da sua mente e programa a sua mente para uma frequência elevada, a vida começa a fluir. Esse, basicamente, é o objetivo do meu curso, do meu trabalho no geral. Tudo bem? Qual desses medos, medo da perca do amor, né? Medo de ser traída, medo do marido ir embora, medo de não conseguir um amor, medo, qualquer medo, gente. Medo da velhice, de envelhecer sozinho, da aparência da velhice, medo de morrer. E aí, com medo de morrer, aí você busca uma religião que te explica lá como é que acontece quando você morre. Entende? Ou você precisa buscar recursos para aprender a gerenciar com isso. Né? Eu sempre falo para vocês, a gente precisa aprender a se relacionar com a verdade. A verdade é que a gente vai morrer. Vamos supor que eu perdi o meu amor. Eu preciso aprender a me relacionar com a verdade que eu perdi o meu amor. E, na verdade não perdeu nada, mas às vezes a configuração mental da pessoa ela acha que perdeu. Se eu não aprender a me relacionar com a verdade do que é, eu vou resistir a isso. A resistência leva a raiva, leva a angústia, leva a dúvida. Mas não quer dizer que eu tenho que abaixar a cabeça para tudo que é? Não, não é isso que eu quero dizer. Quer dizer que Jesus falava, a verdade vos libertará. E se você perdeu o seu marido, né, seja por morte, seja porque ele te traiu, a verdade é essa. Se você está doente, a verdade é essa. O problema é que as pessoas, elas têm uma frequência de vibração tão baixa que elas não querem nem sequer se relacionar com a verdade. Elas se recusam a olhar para a verdade. E quando elas se recusam a olhar para a verdade, elas não vão buscar nada para resolver aquilo, aí elas vão ser dominadas pelo medo. Por quê? Porque é como a mente controla, né? A mente, a parte negativa do mundo controla a sua vida aqui no planeta Terra. Qual desses medos mais ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? O último. O primeiro e o último, da pobreza e da morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarra as pessoas através de um deles ou até de ambos. Plantam medo de que as pessoas, de forma tão inexorável, que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realiza essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as num portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las, para puni-las por toda a eternidade. E claro, eu não posso punir ninguém, exceto a própria mente dessa pessoa através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na mente humana. Não faz isso que o diabinho vem te pegar de noite na cama. A gente aprendia quando a gente era criança. Medo. A gente aprende pelo medo. Tá? Medo da pobreza. Gente, o cenário político é tão lindo por medo da pobreza, porque eles plantam a ideia de que as pessoas vão ficar pobres e que existe um político que vai salvar eles. É por causa do medo a gente elege os políticos que a gente tem. Por causa da dúvida que eles mesmos plantam, a gente elege os políticos que tem. E por causa disso que não vai para o próximo passo. Hoje eu vou parar por aqui, tá, gente? Porque é para ser 20 minutinhos de aula. A gente começou um pouquinho mais tarde, tá? Porque de manhã o pessoal quer ir trabalhar, quer começar seu dia, não dá para fazer live de 1 hora. Mas pensem nisso. Pensem enquanto medo, enquanto angústia, dúvida está dominando a vida de vocês. Mas eu não consigo sair disso, tá bom? Então você busca alguma coisa para reconfigurar a sua mente. Como é que o medo se instala na sua mente? Como é que, né? Você vive em ambientes onde você vê o comportamento das pessoas. O que seu pai ensinou sobre religião? Sobre dinheiro? Sobre política? Sobre o amor? O que você via da sua mãe sobre o amor? Okay? Isso gerou os seus conhecimentos sobre alguns aspectos da vida.
Um conjunto de conhecimentos se transforma numa crença. Crença é aquilo que você acredita. E a partir do momento daquilo que você acredita, você vai sentir ou alegria, felicidade, prosperidade, ou medo, angústia, tá? E a sua ação, ela é regida pela sua emoção. A qualidade dos resultados da sua vida são diretamente relacionados à qualidade das suas emoções. A narrativa que você conta sobre casamento, narrativa é a história que você conta. Ah, estou me separando porque meu marido é isso. Ah, não tenho dinheiro porque o governo, blá, 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 porque o dólar está alto ou baixo, porque o Trump fez não sei o quê, porque o Lula colocou a picanha R$ 90 o quilo. E você contar essa história para você estar resolvendo a sua falta de picanha em casa, a sua falta de dinheiro? Não. Aí você tem medo de faltar dinheiro, medo de não conseguir pagar as contas dos seus filhos, né, da escola dos seus filhos, medo de mês que vem não ir no mercado. E aí medo. Aí a cada 4 anos vem um salvador. Ao invés de você programar a sua mente para você viver a fé inabalável de que você é capaz de dar a volta por cima. Pensem nisso e comecem a se conectar com essa fé inabalável. Vocês podem fazer isso lendo a Bíblia. Vocês podem fazer isso confiando em Deus. Falando para Deus, Deus, eu estou morrendo de medo de alguma coisa, eu não sei o que fazer, agora eu deixo você me guiar. Quando você se ajoelha diante de Deus e fala que eu sou pequeno, Ele te guia. Agora, quando você resiste àquilo que há, não tem como Ele te guiar. Porque há um, entre aspas, livre-arbítrio. O que está dominando a sua vida ultimamente? Mas eu não consigo sair, então precisa reprogramar a mente. Em junho, tá? Eu vou dar a oportunidade para vocês entrarem em uma turma regular comigo. Considerem isso. Agora não, tá? Numa sessão comigo, vocês ganham um conteúdo de inteligência emocional que ajuda vocês a começar a trabalhar isso. Considerem isso também. Ou vão assistindo esse conteúdo, que esse conteúdo é de grande valor. Um abraço para vocês, minha gente. Uma excelente semana para vocês. Espero que a gente tenha começado aí a segunda-feira com o pé direito, né? Ao invés de assistir o jornal, que é fazer vocês ficarem com medo, vocês assistiram uma aula que ajudou vocês a perceberem como vocês estavam sendo dominados pelo jornal. Né? E aí vocês vão começar a ter o controle da vida de vocês. Beijo, até mais, tchau, tchau.